Oi, tudo bem com você? Meu nome é Renata e hoje eu vou te contar um relato sobrenatural. E se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, deixa o like e compartilhe o vídeo. Eu quero que você vá agora lá e deixe o seu like, por favor. Vai lá e deixa o seu like, eu vou esperar um pouquinho. Deixou? Então tá bom. Não se esqueçam que de segunda a sexta-feira, às 18 horas, temos os nossos relatos aqui no canal Além do Normal. E na sexta-feira, às 23h59, isso mesmo, 23h59, tem o nosso conto de terror. O relato de hoje tem como título O Ser Estranho na Noite. Ele dá uma introdução aqui antes de começar o relato. Relatos de testemunhas oculares e presenciais sobre a ocorrência da visita de seres do além ou de outras dimensões ainda terem que ocorrer para que fique realmente comprovada a sua existência em nosso mundo, mesmo que de uma forma passageira. O relato a seguir é mais uma prova sobre a visita de um desses estranhos seres. Olá a todos, venho compartilhar com vocês algo que aconteceu há alguns anos e que até hoje me traz algumas dúvidas. Perdoa-me, mas o texto ficou bem extenso, porém foi necessário para que o acontecimento ficasse mais detalhado. Durante minha adolescência, por conta de alguns fatos particulares e enormes diferenças de opiniões, resolvi me mudar para a casa do meu tio, irmão do meu pai, onde fui recebido por ele e sua família, esposa, 2 filhas, que tenho como irmãs muito queridas. A mais velha, infelizmente, já falecida aos 18 anos. Por conta da irresponsabilidade de um motorista. Então, a mais velha morreu por conta de responsabilidade de um motorista. Triste, né? Com todo o carinho possível, ao qual eu já não estava mais acostumado desde a perda do meu pai aos 8 anos. Estava mais acostumado desde a perda do meu pai aos 8 anos. Pois bem, eu e minha prima, quase da minha idade, quando não estávamos na escola ou com alguns amigos, andávamos sempre juntos. Realmente tínhamos um pelo outro carinho de 2 irmãos, muito chegados. Já que desde muito novinhos éramos super apegados, ainda mais depois que fui adotado por esse tio. Como minha tia dedicava-se muito a nós e a seus afazeres domésticos, éramos 4 pessoas. Isso gerava muita roupa para lavar e reforçados almoços para preparar. Quase não lhe sobrava tempo para cuidar de si mesmo durante o dia. Por conta disso, sempre que precisava fazer as unhas ou cortar o cabelo, acabava tendo de marcar esses compromissos para depois que chegarmos em casa, normalmente após o salão ter fechado. Como era amiga de longa data da dona do estabelecimento, esta a atendia sem problemas com a maior atenção, por já ter dispensado aos clientes habituais. Muitas vezes, como é comum às donas de casa, o papo estendia-se até mais tarde. Nessas ocasiões, eu e minha prima fazíamos questão de buscá-la, pois isso nos permitia falar de nossas novidades, nossos namoros e planos futuros mais à vontade. Além disso, meu tio vivia atolado em provas para corrigir e planejamento de aulas para preparar, pois era professor em 2 escolas
do estado e orientador em mais um colégio particular. E quase nunca podia ir ao salão buscar a sua esposa. Na cidade onde morávamos, cerca de 700 quilômetros de Porto Alegre, capital do estado do Rio Grande do Sul, havia ainda muitas vilas que, por serem mais afastadas do centro, recebiam iluminação precária e tinham suas ruas de chão batido. No nosso caso, para chegarmos até o salão, ou cortávamos caminho por um enorme campo de gado, ou seguíamos pela mais antiga rua da cidade, a Estrada Velha. Mal iluminada, calçamento centenário e chão batido. Por ser ruas mais antigas da cidade, ainda mantém seus casarões da época colonial e campos de pasto, e estava até hoje um tanto abandonada. Também essa estrada mantém as mais escabrosas histórias de acidentes, assassinatos e crimes na memória dos mais velhos habitantes, desde o início da história da cidade, que hoje conta com mais de 150 anos. Mas vamos à história. Então tudo isso era a introdução. Então agora vamos à história. Certo dia, em torno das 22 horas, quando nós dirigíamos ao objetivo citado, resolvemos tomar o caminho da estrada, pois, como havia ouvido recentemente, o campo por onde entramos deveria estar todo enlameado. Da entrada, conseguimos avistar quase todo o nosso habitual atalho caminhando paralelamente a ele, pois era em um campo aberto, com poucas árvores e um pequeno matagal. Embora não houvesse nenhum poste de luz funcionando, a lua iluminava o caminho muito bem. Em dado momento do caminho, notamos uma pessoa vindo ao longe, em direção contrária à nossa. Só que pelo atalho que havíamos evitado, imaginamos que era nossa mãe, e começamos a acenar para que ela nos visse e visse ao nosso encontro. Quando aquela pessoa aparentemente nos viu, virou-se imediatamente para nós. Porém, ao invés de contornar o mato para chegar à estrada, começou a vir por entre os arbustos e árvores, o que achamos estranho, por ser bem mais trabalhoso. O pavor começou quando notamos que não era ela, mas sim algo que, quando mais se aproximava, aparentava ficar mais alto, o que não era o caso da nossa mãe, que era de estatura baixa. Quando aquilo já estava mais próximo, aparentando ter quase 3 metros de altura, notamos que não era alguém normal, por ser muito alto, porém extremamente vagaroso e desengonçado. Ainda víamos somente seu perfil, recortado contra a luz da lua, mas posso garantir que era mais alto que as árvores ao redor. Minha prima, já apavorada, apertou meu braço, quase o deixando roxo, e tentava arrancar-me do lugar em que eu estava com toda a sua força, mas eu não conseguia parar de olhar para aquilo, que agora, já bem mais alto, aparentava ter aproximadamente 4 metros de altura tranquilamente. Quando consegui parar de olhar e notar o medo que minha prima estava sentindo, percebi que eu mesmo também estava tremendo. E começamos a correr no escuro, pisando em poças de lama, da entrada na direção da próxima rua, onde esperávamos que houvesse alguma lâmpada acesa e pessoas. Enquanto corríamos, olhamos para o lado, em direção à cerca de arame farpado que separava o campo da rua onde estávamos. Vimos como se a sombra daquilo estivesse vindo em nossa direção, como se fosse uma cobra arrastando-se pelo chão. Encontramos nossa mãe
e voltamos pelo mesmo caminho, sem nem olhar para o lado, temendo ver novamente aquele ser estranho. Quando chegamos em casa, longe dos ouvidos céticos do meu tio, contamos o acontecido a ela, a minha avó, que nos disse que o meu pai e o meu tio, quando jovens, detestava passar pela mesma rua durante a noite, pois lhe parecia que as sombras sempre os perseguiam. Até pouco antes de falecer, minha amada prima confirmava, de olhos arregalados, essa história. E embora anos depois ríssemos e tentássemos encontrar uma explicação lógica para aquilo, foi algo muito estranho e no momento que aconteceu, apavorante. E o relato acaba aqui. Assustador, não? O que vocês acharam? Eu fiquei muito assustada e lembrando muito dos outros relatos que eu já contei aqui pra vocês, que eles relatam que a figura normalmente tinha de 2,5 metros a 3 metros de altura. Será que no mundo deles todo mundo é muito alto? Será que mundo é esse deles? Eu Eu acredito muito nessas histórias, como eu já falei pra vocês, né, que são histórias reais, eu acredito muito. Porque por que que eu acredito muito, tá? Renata, por que que você acredita muito? Eu acredito muito por quê? Porque não é possível que num mundo, num universo tão grande, as pessoas iriam mentir. Todo mundo ia mentir e iam falar coisas iguais. Então é por isso que eu acredito que todas são verdades. Eu quero saber nos comentários aí, o que que vocês acharam desse relato. E se vocês acreditam nas histórias que vocês escutam, tanto aqui como em outros canais. Se você tiver um relato sobrenatural, de terror ou algo similar a esse relato que eu acabei de contar pra vocês, me manda aqui, mas me manda mesmo, tá? Não precisa se identificar, pode fazer um e-mail, cria um e-mail só pra me mandar relato. Não precisa se identificar, pode mudar os nomes, eu não vou ler seu nome, eu não vou ler o nome de ninguém. Manda tudo trocado, manda a cidade trocada. Ah, aconteceu em São Paulo, manda que foi no Rio de Janeiro. Aconteceu em 1990, fala que foi 1991, sabe? Inventa datas diferentes e nomes diferentes com a história real. Mas pra ninguém ser identificado e não ter problemas depois. Mas manda pra mim vai ser um prazer ler pra vocês. Um beijo pra vocês, obrigada por assistirem até aqui. E antes que eu me esqueça, no final de todos os vídeos eu vou deixar QR Code do Instagram do canal Além do Normal, porque eu quero que vocês me sigam lá também. Aqui eu já tenho muita gente já, comparado com o começo, que só tinha 2 pessoas. E lá eu tenho tão poucas pessoas, eu quero vocês lá também. Um beijo e até o próximo relato. Tchau, tchau.